portos e vias navegáveis. Por onde passa a produção do Brasil? Por onde é escoado? E em que circunstâncias se encontram os portos e as vias navegáveis do país? Todo mundo fala que se precisa de mais agilidade no transporte da produção. O país tem o crescimento e nada acontece. Quem fala sobre isso é o deputado Adil 10, do PMDB de Santa Catarina. Deputado, portos e vias navegáveis. O senhor vai buscar, através de um seminário, tecnologia e conhecimento da Holanda. Por que a Holanda? Bom, primeiro dizer, Paulo, que eu fui secretário de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina. E de lá para cá, eu nunca mais larguei esta área, embora eu tenha intimidade com o sistema financeiro nacional. Importante porque nós realizamos mais de 1.000 quilômetros de pavimentação, portos, aeroportos e vias navegáveis. E há mais de 12 anos estou na Comissão de Viação e Transportes aqui na Câmara dos Deputados. O que nós precisamos agora é retomar o crescimento do país. E mais de 97% das exportações e importações passa pelos portos. Então nós temos que ter porto eficiente, nós temos que ter tecnologia avançada. Um caminhão não pode mais ficar parado esperando para chegar ao porto, é um atraso. Eu visitei o Porto de Lixões, em Portugal, lá na cidade de Porto, onde a cada 40 segundos entra e sai um caminhão. Quer dizer, com tecnologia avançada. Nós aqui estamos num atraso de caminhão esperado meio-dia, um dia, no mínimo 2 horas. Então nós precisamos modernizar. Para isso, eu que coordeno a área de portos e vias navegáveis na Comissão de Viação e Transportes há mais de 12 anos, entendo que é importante nós juntar, conversar, estar junto com as principais áreas, principalmente países que estão avançados nessa área. Então nós já visitamos o rio Mississippi, né, nos Estados Unidos, importantíssimo, né, aquelas barcaças. Nós já visitamos o porto de Hong Kong, o porto de Xangai, né, na China, visitamos o porto de Panamá, visitamos a Costa Rica, os 2 portos, um fica no Oceano Atlântico, outro no Oceano Pacífico. Nós vamos visitar agora o porto de Paranaguá, aqui no Paraná, vamos visitar o porto de Maceió, já visitamos o porto de Itaqui, no Maranhão, porto de Iguaí, no Rio de Janeiro, os 5 portos de Santa Catarina, porto de Itapuá, São Francisco do Sul, porto de Navegantes, que é a Porto Nave, porto de Itajaí, porto de Imbituba. De maneira que nós estamos aí procurando, né, levar os nossos conhecimentos, sabendo quais os problemas que tem, porque nós vamos crescer. Nós somos um país rico, nós somos o 5º país de extensão territorial, somos o país que mais tem reservas de água doce, somos o país que mais tem reserva florestal, temos 8.500 quilômetros de costa marítima, somos o país, junto com a Índia, que mais tem recursos naturais, temos condições de termos mais de 50.000 quilômetros de vias navegáveis e somos o país que mais tem terra agricultável. Então, nós não podemos brincar. Para retomar o crescimento, nós precisamos de rodovias, aerovias, ferrovias, telecomunicação, mas se não tiver porto, não vai. O porto, através do mar, é o que mais une os povos, né? E não existe exportação sem importação. Nós precisamos da importação, porque muitos equipamentos, hoje com o mundo integrado, nós não teremos condições de tocar sem esses produtos de outros países. Os outros países também precisam do Brasil. Então, este seminário, mais um que nós vamos fazer, agora é Brasil e Holanda, onde estarão presentes os principais administradores dos portos no Brasil, inclusive com palestras dos experts na área portuária de Rotterdam, por exemplo, na Alemanha, também, né, mais um porto que tem perto de Amsterdã, com o objetivo de unificar, de trabalharmos juntos, porque um precisa do outro. Uma outra questão diz respeito à iluminação. Nesse aspecto, o senhor também teve uma audiência pública em relação à necessidade dos municípios deixarem de pagar, de serem onerados com o pagamento da iluminação pública. Como é que é isso, deputado? São assuntos ligados à infraestrutura nacional, né? Só para lembrar que o seminário que eu falei antes vai ocorrer aqui na Câmara dos Deputados no próximo dia 28 de junho, né? Todos estão convidados, é aberto, né? Virão candidatos e convidados especiais,
mas é aberto, é público. Bom, quanto à iluminação pública, foi aprovado aqui pela Constituição Federal um equívoco dos constituintes na época. Claro que a iniciativa na época, a intenção era de que os recursos aplicados através do governo federal e que ultrapassasse ou cortasse estradas e rodovias em perímetros urbanos das cidades, que a iluminação pública fosse paga, fosse custeada pelo município. Bom, mas naquela época, a intenção do constituinte era de que o governo municipal iria receber benefício do governo federal e queria beneficiar o município. Hoje não beneficia mais o município. Por quê? Porque houve um crescimento, né, até desordenado. Hoje nós temos várias cidades no Brasil que as principais rodovias, como a BR-101, a 116, cortam as cidades, houve um crescimento. E, por exemplo, a BR-101 em Santa Catarina, no meu estado, ela passa por ela 35 mil veículos dia. A cidade de Laguna, o município de Laguna, tem apenas 45 mil habitantes. Foi inaugurada há um ano uma ponte que tem quase 3 quilômetros, 2,8. Ficou para o município, o prefeito, pagar 11 mil meses de energia elétrica. Eu recomendei que não pagasse. Não é justo, ele não tem dinheiro para pagar os funcionários com dificuldades, não tem dinheiro para remédio para atender os pobres, não tem dinheiro para manutenção dos hospitais ou do hospital. Enfim, então não é justo que a União, que usufrui, passe para o município. Então tivemos uma audiência pública aqui, eu fui o autor do requerimento, presidi a audiência pública com a presença da NTT, com a presença da Associação dos consórcios, das concessionárias, e nós demos 10 dias de prazo acordado com eles para apresentar sugestões. Qual a minha opinião e a opinião de muitos, que a gente está trabalhando nesse sentido. Primeiro, que a energia seja custeada pelo DENIT ou o Ministério de Transportes. Segundo, o mais viável é passar esta conta para as concessionárias. Elas ganharam a concessão e cobram pedágios. Mas defendo também o reequilíbrio do contrato, porque quando foi assinado o contrato de concessões, não foi incluído esses valores dos trevos, como você falou, escuridão, assustando as pessoas. Né? Nós temos aí vários casos de estupro, nós temos vários casos de mortes, acidentes, né? Porque os trevos, acessos, estão na escuridão. Então tem que ser incluído no contrato de concessão com as concessionárias. Vou te dar um exemplo lá de Laguna. Passam 35 mil veículos dia. Laguna tem 45 mil habitantes. Laguna não passa 300 carros de Laguna na cidade. Esta BR-101 é de interesse nacional, é de interesse do Mercosul. Não é possível que o município, com dificuldades, o município pequeno vai pagar esta conta. Então eu defendo um reequilíbrio e incluir na conta da concessionária. E vou te explicar por quê. 35 mil veículos dia. Se você dividir por 11 mil no mês, vai dar 0,00 centavos por cada veículo. Não é isso que vai alterar, irá resolver, né, o problema da iluminação pública nas principais rodovias federais do Brasil. Inclusive o assalto aos caminhoneiros, aos estupros, aos assassinatos e tantos acidentes e tantas ordens de crimes que acontecem. Você sabe, você me lembrou, Paulo, que as concessões do Brasil começaram em 1995. E eu fiz parte dessa discussão, né, na época que eu já era deputado federal. E de 1995 até hoje, diminuiu 12% de mortes de pessoas. Já valeu a pena, né? Sim, investimento. Salvasse uma já valeu a pena. Sim, a vida não tem preço. Sim. Então, diminuiu 12% acidentes com mortes no Brasil depois das concessionárias. Então, não se discute isso. O mundo inteiro está partindo para isso. Os governos não têm condições de construir, muito menos de dar manutenção. E o mais importante na vida é o seguro, é a segurança. Por que você faz seguro do seu carro, da sua casa,
E até o obrigatório. Você ganha alguma coisa com isso? Não. Você ganha segurança. Então, segurança também traz tranquilidade. Tranquilidade vale dinheiro. Essa é a posição do programa Visão do Poder em relação às questões do deputado Edil Bez, do PMDB de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado e estamos à sua disposição. Eu que agradeço, Paulo. Parabéns também pelo programa. Muito obrigado.